E agora sim eu já converso com o Breno Clementino, da Breno Contábil, que traz mais orientações para os telespectadores da TV Candidez. Hoje, inclusive, falando até sobre o RET também. Até já perguntei para o Breno o que é esse RET, não é? Bom dia. Exatamente. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas e telespectadores da TV Candidez. Bom, essa semana a gente vai falar um pouco sobre RET, mas primeiramente a gente vai falar um pouco sobre essa mudança do PIS/COFINS que o governo está falando agora, né? E que os empresários estão ficando doidos, mas realmente tem razão. Porque as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, elas recolhem 3,65 de PIS e de COFINS. Com a mudança, o governo quer passar para 9,25. Aí ele alega que você poderia utilizar esse imposto, você poderia utilizar o crédito do que você compra para poder calcular o PIS/COFINS, que seria não cumulativo. Seria mais ou menos calculado igualzinho em ICMS. Só que com isso, as empresas que são prestadoras de serviço não tem como aproveitar o crédito. Então, ou seja, a tributação dela possivelmente cairia aí para 9,25 de PIS/COFINS, quer dizer, aumentaria muito. Estão falando até em 104% de aumento. Então é importante que as pessoas agora fiquem atentas até o final do ano, porque às vezes, se caso passar e isso aí for aprovado, às vezes seria interessante até fazer uma opção pelo Simples, tem que se estudar, porque às vezes o empresário pode ser que ele pague mais imposto, tá? Então fica essa dica e a gente vai falar um pouco sobre RET. RET é uma situação também que reduz o imposto a recolher. Só voltando na questão do Simples, varia muito conforme o ramo de operação da empresa e o tamanho da movimentação financeira dela. Exatamente. Tem que cruzar as duas situações aí, não é? Tem que fazer o cálculo, tem que procurar o contador e fazer o cálculo para ver se vale a pena continuar no lucro presumido, se caso essa mudança for passar. Porque às vezes ela passa até no meio do ano e o empresário, de repente, tem que começar a pagar mais imposto. Às vezes seria interessante começar a estudar isso. Eu vi também que a partir do ano que vem, principalmente grandes empresas, também agora tem a preocupação com o tal do Bloco K também, não é? Tem um bloco K também Que vai também está apertar. quebrando a cabeça dos empresários. Realmente, assim, hoje as empresas se tornaram um livro aberto para fiscalização. Então o empresário tem que ficar muito atento, porque a tendência é que seja tudo 100%. Não tem como, não vai ter como mais o empresário ter o jeitinho dele, não vai ter como. E as multas estão vindo muito pesadas. Estão vindo. Inclusive, as últimas vezes que eu vim, a gente falou muito sobre a multa do carnê-leão, né? Você vê que não usava cobrar essa multa. Né? Eu cheguei até a questionar alguma vez, falar, mas vocês não cobram a multa? Não, não cobramos. Aí agora a Receita, com esse aperto, passou a cobrar. Então é importante que o empresário fique atento. Mas a gente vai tentar falar uma notícia boa, né? A gente sempre fala sobre imposto. O né? RET hoje tem como economizar nele. É uma notícia boa, assim, né? Já não é tão novo, mas às vezes o empresário nem está sabendo, que é aquela situação quando uma incorporadora, né? Uma construtora incorporadora, vai construir um imóvel, ele não poderia vender esse imóvel sem que tivesse a incorporação. O que é a incorporação? É simplesmente, você pega o lote e faz um registro do que vai ter ali naquele prédio. Quais são os materiais que serão usados, qual o dinheiro será investido, quantas unidades terá, isso aí é uma incorporação. Mas o RET, ele é um regime só para construtoras e incorporadoras? Existe o RET para outras atividades, tá? Mas esse aqui é o da Receita Federal, ele é exclusivo para incorporadora. O que é a vantagem dele? Como você constitui quando você faz uma incorporação, não é incorporador. A incorporação é quando você pega um lote e vai construir um prédio, ali você vai no despachante, ele descreve no lote o que vai ser feito naquele lote ali, a incorporação, quantos imóveis vão existir e qual valor vai ser gasto, né? Quanto que o incorporador vai ganhar. Então, tudo isso é registrado, para na hora que você for comprar, você tenha garantia daquele bem, do que você está comprando. E a Receita te dá o benefício, caso você tenha interesse, né? Não é todo mundo que vai ter interesse, de fazer o RET, que é um regime especial de tributação. Como é que funciona isso? Você precisa pegar esse imóvel e deixar ele como imóvel de afetação. Você tira do patrimônio da construtora e coloca esse imóvel à parte do patrimônio da construtora, faz uma contabilidade separada para ele, tá? E com isso você tem isenção de imposto, tem um valor menor de imposto. Você calcula aí 4%, com imóveis acima de 100 mil e até 100 mil, desde que seja Minha Casa Minha Vida, poderia ser até 1%. Mas ele tem que ser feito desde o princípio, ele não pode ser feito depois, né? Porque você tem que fazer uma contabilidade separada, não tem como você voltar uma contabilidade para trás. Né? Esse regime especial de tributação, ele é muito interessante, porque hoje, com essa mudança do PIS/COFINS, pode acontecer de aumentar muito a tributação, inclusive para a construtora, porque ela vai ter dificuldade de arrumar crédito. E com isso, ela estando nesse regime especial, ela pode recolher separadamente esse imposto dessas obras que ele for fazendo, entendeu? Tá certo, mas então, se algum incorporador tiver lote, ela pode vender pelo RET? Não, o RET ele é exclusivo para cada obra que você for fazer. Você tem que fazer uma opção por esse RET e ele só encerra no final
da obra entregue para as pessoas que compraram, né? Depois que finalizou tudo é que ele encerra. E um RET ele é feito para cada obra que você for fazer. Tem que ter um CNPJ para cada situação? Tem um CNPJ com código 109 na hora que você vai criar, né? Você cria um CNPJ novo para aquela incorporação que você está fazendo, né? Mas ele vale só para aquela. Se o incorporador, por exemplo, às vezes ele tem mais de uma incorporação, ele tem que fazer um RET para cada incorporação, tá? Agora, lote não vale, porque lote não é uma incorporação. Né? Ele não tem esse regime. É um regime para construtora, incorporador. É um regime para aquela obra. Né? Isso aqui é importante entender. Se o prédio já estiver pronto, o incorporador pode entrar no RET para pagar menos imposto? Eu entendo que não, porque o que acontece? Ele tem que voltar à contabilidade para começar a demonstrar esse período, né, que ele fez. Às vezes até vai ter dificuldade. O ideal seria que fosse feito no começo da obra. Mas nada impede que, às vezes, né, ele consiga fazer no meio da obra, desde que ele consiga voltar e demonstrar essa contabilidade separada. Mas o ideal sempre é no começo da obra. Tá, mas a incorporadora, então, ela não pode pagar o imposto do RET parcelado depois, por exemplo? Uma das situações do RET é essa. Você tem o benefício do desconto, mas você não pode parcelar. Não existe parcelamento de RET, não. Agora, o interessante é que esse patrimônio não fica preso à construtora incorporadora. Ou seja, você lembra, teve uma época que teve umas construtoras que não conseguiram entregar os imóveis, ficaram muitos imóveis, inclusive de Divinópolis, sem entregar. Então, essa é a vantagem do RET, do patrimônio de afetação. Além da incorporadora ter um imposto menor, aquela pessoa que compra tem a garantia também que seu imóvel não vai entrar na massa ali para poder pagar dívidas da construtora. Então, ou seja, você tem a garantia de que seu imóvel é das pessoas que compraram aquele imóvel. Ele não faz parte mais do patrimônio da construtora. Então, isso é uma vantagem. Pelo menos é uma notícia boa, né? Porque toda vez que a gente vem, a gente explica que tem que pagar imposto. Quem está negociando o imóvel, então, é conveniente ver se o RET está em dia. Eu pedir isso para a construtora. Existe um conselho formado dentro da própria incorporação que faz essa fiscalização, inclusive com as demonstrações de conta, de tudo que está sendo pago. Né? Esse conselho é formado pelas pessoas que compram e eles meio que fiscalizam essa obra. Né? Ele é bem interessante. Mas o mais importante sempre vai ser a tributação menor. Com certeza, mais vantajoso. Breno, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a Breno Contábil, né? O time de profissionais está lá prontinho para poder esclarecer o pessoal. Fica aqui no 16º andar do edifício Costa Rangel, telefone? 3212-0146. Ô Silvio, vamos lembrar só uma coisa, está tendo um parcelamento do Estado, chama Regularize 2, vai até 31 de outubro. E seria importante que as pessoas observassem se elas estão com dívida com o Estado, procurar o Estado e fazer um parcelamento, que tem redução de multa até 50%. E às vezes as pessoas não estão atinando, isso vai até 31 de outubro, mas seria interessante que aquelas pessoas, inclusive estão devendo IPVA, podem ir lá e parcelar taxas do Estado. Então seria interessante que eles procurem o Estado e verifiquem se estão devendo, se tem um desconto, que um desconto sempre é bom para pagar, né? A pessoa que está devendo vai ter que pagar. Então, se tiver um desconto, seria mais interessante. Então, notícia boa essa semana, notícia boa. Com certeza. Breno, boa semana para você e para toda a equipe da Breno Contábil, tá ok?